casa de Israel, oráculo do Senhor, como a argila na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim, meus irmãos, o Senhor Jesus, preste atenção, foi descobrindo a vontade do Pai e ajustando, sintonizando sua vontade humana com a vontade do Pai. E este processo foi dolorosíssimo, como é para vocês, como é para mim. Eu não sei toda a vontade do Pai para mim, eu vou descobrindo. Eu digo sim, Pai, eu te entrego a minha vida. E o Pai aos pouquinhos é que vai desenrolando o tapete da minha vida. E eu vou vendo que tenho que passar por coisas que nunca esperava, que nunca pensei. E como é difícil eu ter que deixar a minha vontade, minhas expectativas e abraçar os do Pai. Como a gente canta, né? Quebra a minha vida, né? Forma-me de novo, faz-me de novo. Veja, Jesus experimentou isso. Veja, portanto, segundo o texto bíblico que eu li no começo, não é? Da carta aos Hebreus, Cristo, na sua existência humana, passou por um doloroso processo de aprendizado. Pelo sofrimento, ele aprendeu a conformar a sua vontade humana à vontade do Pai. Ora, esse processo, fruto da verdade, da seriedade da encarnação, incluiu também a dolorosa experiência da tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. Esta experiência não somente serviu para uni-lo mais ao Pai, conformando-se ao Pai no amor, mas também para a nossa salvação. Lembre do que diz Santo Agostinho. A gente lê isso na segunda leitura do ofício de leituras do primeiro domingo da Quaresma. O Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Em Cristo também tu eras tentado, porque ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação. Ele assumiu a tua morte para te dar a sua vida. Assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória. Se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. Mas escutem bem, né? Jesus foi tentado. A gente diz na Quaresma todinha, né? Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, né? Aqui deixa eu dizer só uma coisinha antes de continuar, porque essas coisas tem que deixar bem amarradas. Como é que Cristo pode ter sido tentado? Vejam, as tentações vêm de duas fontes. Primeira fonte, a tentação pode ser externa. Tentação no sentido de uma pessoa que, por exemplo, me calunia, fala mal de mim, me faz sofrer, me pode levar ao desânimo. Tentação diante de uma crise que vem de fora. E a tentação pode vir de dentro, da minha concupiscência, os instintos, os afetos desarrumados, as paixões. Jesus não teve tentação desse tipo. Tentação fruto do desequilíbrio interior. Isso Jesus não teve. Um exemplo, Jesus teve tentação contra a castidade? Não teve. Por quê? Jesus tinha instinto sexual? Tinha. Jesus achava uma mulher bonita se ela fosse bonita? Achava. Jesus não era de plástico, né? Achava. Jesus tinha instinto normal. Ele é homem. Jesus é homem. Agora, o instinto sexual nele era desarrumado como é em nós? Não. A natureza humana de Jesus é santíssima. Que mulher bonita. Deixa ela lá quieta. Pronto, essa era a diferença. Tá certo? Pronto. Né? Eu estava no seminário, a última vez que eu fui à Itália, eu estava no seminário de Rovigo. Entrei na sala de informática e tinha os computadores com essa tela de plasma, né? Aí tinha um aviso. Não, para os seminaristas, né? Um bocado de orientação para mexer no computador. Aí tinha, lembre, a tela do computador é como as mulheres.
Olha-se de longe, mas não se toca. Estava lá para os seminaristas isso, viu? Então olha-se, mas não se toca na tela. Então, veja, Jesus, tá certo, não tinha, não é, essa concupiscência. Jesus gostava de uma comida boa, gostava, né? Mas não se acabava esbaforido comendo, né? A famosa gula, ele não tinha, tá certo? Então, Jesus, veja, essas tentações que vêm de dentro, ele não tinha. Mas Jesus foi tentado, sim. A tentação que vem de fora. E agora vamos ver, eu agora vou meditar com vocês qual foi a tentação de Cristo. Que não é aquela daquele filme blasfemo. A última tentação de Cristo. A tentação de Cristo não foi Maria Madalena, nem de longe. A tentação de Cristo foi uma só, mas durou a vida toda. E foi um inferno. Foi terrível. E eu vou dizer qual foi, e vou mostrar a vocês no Evangelho a vida todinha dele, ele tentado. A gente lê e não vê isso. E está lá no Evangelho todinho, tá certo? Qual foi a tentação de Cristo? Não é? Bom, a tentação de Jesus consistiu fundamentalmente no sentido que ele deveria dar à sua missão. Eu vou explicar. Vocês sabem que os judeus esperavam o Messias. Mas os judeus não tinham uma ideia clara do que era o Messias. Havia judeus que esperavam o Messias da lei. Os fariseus esperavam o Messias assim, que quando viesse, obrigasse todo o povo a se conformar, nos mínimos detalhes, aos preceitos da Torá. E também aos preceitos orais dos fariseus. Seria um Messias santíssimo. Um Messias afastado de tudo que era pecado. Lá vai um jeito de pensar o Messias, tá certo? Veja, o governo socialista. Esperavam isso, tá certo? Os essênios esperavam dois Messias. Um sacerdote e um rei. Que iria construir um Israel que reinaria, um reino de Israel todo no culto, puro, sem aqueles sacerdotes do templo que tinham contaminado o sacerdócio. O povão esperava um Messias mais prático, milagreiro, que desse de comer, que desse casa. O Messias do Edir Macedo, do R.R. Soares, do apóstolo Valdomiro, do apóstolo Hernandes, da bispa Sônia, tá certo? Esse Messias. Então vejam, só um pouquinho de gente em Israel, só um grupo pequeno esperava um Messias pobre e humilde. Só um grupo pequeno. Prestem bem atenção. Aí chega Jesus. Chega Jesus. Que tipo de Messias ele vai ser? Até João Batista, eu já disse para vocês. João esperava um Messias justiceiro. O Messias que vinha, tá certo? Botando fogo pelas ventas, né? O machado está na raiz da árvore. A árvore que não der fruto, ele vai cortar. Repare. Que Messias Jesus vai ser? Escutem o drama, isso não é brincadeira. É como perguntar, que tipo de padre eu vou ser? Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Pai disse a ele que tipo de Messias ele devia ser. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Pai o ungiu, não para ele começar a missão dele, porque a missão começa no ventre de Maria. Ali Jesus foi ungido já, porque foi concebido na unção do Espírito Santo. Mas agora o Pai o unge para que ele comece a missão profética, a missão pública a Israel. O Pai o unge. E quando unge, veja, o céu se abre. O Espírito é o amor do Pai. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. O Pai derrama o Espírito e diz: este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. O bem-querer é o Espírito Santo. Não sentimento. Em Deus não tem sentimento. Em Deus nada é coisa, tudo é pessoa. A glória de Deus é o Espírito Santo. O amor de Deus é o Espírito Santo. O poder de Deus é o Espírito Santo. Tá certo?
no qual eu coloco o meu bem-querer. Essa frase, atenção, essa frase que o Pai disse é do Antigo Testamento. Onde é que está essa frase? Está em Isaías 42, 1. É a primeira frase do primeiro cântico do servo sofredor. Eis o meu servo que eu amo, que eu escolho, o meu amado no qual eu tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito. O que o Pai está dizendo é isso: tu és o meu filho amado, tu és o servo sofredor. Ou seja, o Pai está dando a ele o roteiro, o script da missão dele. O danado é que os judeus nunca, ainda hoje, os judeus nunca identificaram o servo sofredor com o Messias. Para os judeus, aquele servo sofredor não é o Messias. E no batismo, o Pai diz a Jesus: tu és o meu servo. Pronto, vocês querem saber qual é a missão de Jesus? Leiam os 4 cânticos do servo. Manso, não gritará pelas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ainda fumega. Veja, o Senhor me deu um ouvido de discípulo, e eu não fechei meus ouvidos. Ofereci a minha face aos que me batiam, meu doce aos que me batiam, minha face aos que me arrancavam a barba. Veja, eu disse: foi em vão que eu trabalhei, à toa gastei minhas forças. Mas o Senhor disse: eu sou teu sustento. Não basta que tu sejas o meu servo para redimir Israel, eu te farei luz das nações. Eis o meu servo, não tinha beleza nem formosura, foi desprezado. Veja no batismo o que é que o Pai revela a Jesus. Mas não é uma revelação exterior, não, é um conhecimento infuso. É infuso. Imagine a crise de Jesus. Imagine. Teu caminho, filho amado, será esse. Assim que Jesus sai dali, o Espírito Santo, olha, eu acho tão interessante quando o pessoal diz: o Espírito que é doçura, brisa suave, doce Espírito de Deus. O Espírito é fogo, minha gente. Fogo queima. Fogo queima. A gente não brinque com fogo. Não brinquem com o Espírito Santo. Água da vida, né? Olha o que ela fez em Alagoas e Pernambuco. Quando ela vem mesmo, é como fogo que, é como fogo que queima, é como a água, chuva que lava, é como fogo que arrasta. É o Espírito Santo, ele é água e é fogo. Vejam bem, pode olhar, o que é que diz o Evangelho? Que o Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado. Tá certo? É o Espírito leva. E qual é a tentação de Jesus? É exatamente a tentação quanto à missão dele. Repare como o diabo faz com vocês, quer dizer, com Jesus, ou com vocês, tanto faz. Veja, olha a tentação. Se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus, olha, Jesusinho do meu coração, eu sei que tu és o Filho, mas se tu quiseres mesmo convencer, transforme pedra em pão, dê pão ao povo, dê pão, dê casa, tá certo? Dê o que o povo quer. Jesus, você é o Messias, mas seja um Messias inteligente. Não só de pão vive o homem. Não foi esse o caminho que o Pai mostrou. Eu sou o Messias servo. Jesus, tudo bem, tu és o Filho de Deus, mas tu queres mesmo convencer o povo disso? Jesus pula do templo para baixo. Olha um showzão, né? Veja aí, tá certo? Uma pirotecnia, veja, né? Veja aí uma pirueta, Jesus, tá vendo? Faça show, Jesus.
Show, o povo gosta. Não está vendo Jesus em Brasília? Você reuniu quase ninguém no Congresso Eucarístico, mas depois